E aí, companheiros, tudo bem? A gente vai dando prosseguimento aqui à nossa aula sobre Brasil Colônia. Na nossa primeira aula nós falamos sobre os indígenas, né, que habitavam aqui já essa área antes da chegada dos portugueses, também antes da chegada dos africanos. Claro, de maneira resumida, né, dentro daquele tempo de entre 15 e 20 minutos que a gente dispõe aí para trabalhar o conteúdo. E a gente vai trabalhar hoje com uma segunda categoria, né, que é a categoria dos escravos africanos que foram trazidos para cá de maneira compulsória, não pela vontade deles, né, apesar de certos comentários terem surgido aí de que a escravidão ela meio que foi voluntária. São absurdos que a gente é obrigado a escutar vez por outra, né? Então a gente vai falar sobre essa escravidão, falar sobre os povos que vieram para cá, falar sobre as condições, falar sobre as resistências também que aconteceram. Vamos tentar fazer uma discussão introdutória sobre o assunto. A gente já falou algumas coisas em sala de aula sobre isso, mas é importante, né, a gente abraçar esse conteúdo, não só pela importância, né, para se fazer uma avaliação, mas para se compreender a sociedade brasileira como um todo, tá certo? E para começar, é impressionante como as pessoas conhecem pouco, né, do continente africano. Às vezes eu costumo fazer avaliações e uma pergunta muito básica, como por exemplo a citação de um país pobre, a gente encontra pessoas falando de África, né, como se a África fosse uma coisa só, houvesse uma unidade ali, sendo que a África é um imenso continente com complexidades as mais variadas possíveis, e é importante conhecer um pouco daquelas civilizações, né, que tiveram seus entes ali arrancados e trazidos para cá na época da colonização para fazerem trabalhos forçados. A África é um continente muito grande, como vocês estão vendo, né? Aqui nessa imagem você tem um mapa antigo e um mapa atual. Esse mapa atual é uma configuração que foi forjada à força ali naquele período do neocolonialismo, sobretudo ali no século XIX, no surgimento e no crescimento do capitalismo como nós conhecemos hoje, certo? Mas isso aqui não é a aula de hoje, não vem ao caso. A África, a gente pode dividi-la em duas partes, né? Você tem essa parte de cima que a gente chama de setentrional e essa parte de baixo aqui que a gente chama de África subsaariana, justamente porque tem o maior deserto seco do mundo aqui, que é o Saara, que separa essas duas partes. Hoje essa parte de cima da África ela é predominantemente muçulmana, fez parte da expansão muçulmana, e essa parte aqui de baixo ela tem uma influência muito grande cristã e ainda em muitos lugares seguem as religiões tradicionais, certo? Então existem essas diferenciações, né? Partes muito quentes, né, como essa parte de cima, e partes de florestas tropicais, como é o caso da floresta do Congo aqui no meio, e aqui embaixo já áreas até frias, né, que em determinadas épocas do ano neva, inclusive, como é o caso da África do Sul. Então aqui são algumas características climáticas, né, naturais aqui da África, e a África, enfim, talvez a gente possa dizer que foi o continente mais espoliado do mundo, mais até do que a América. E os problemas que os africanos, né, sofrem hoje muito tem a ver com aquela lógica colonialista, seja da primeira onda do colonialismo nos séculos XV, XVI, XVII, seja já no novo colonialismo, ali no século XIX, a África pagou um preço muito caro por isso, certo? Mas de qualquer forma, antes de mais nada, entendendo, fazendo uma diferenciação sobre escravidão, né? A gente tem uma tendência de quando fala em escravo, a gente associa a pessoas negras, quase que imediato. Um escravo, você imagina uma pessoa negra, mas existem formas diferentes de escravidão. Você tinha, por exemplo, no mundo clássico greco-romano, o que a gente chama justamente de escravidão clássica, que era aquela escravidão em que o indivíduo poderia perder a sua liberdade por dívida, por aprisionamento de guerra, ou então por nascer filho de uma escrava. Então a escravidão era meio que um espólio de guerra. A cor não fazia diferenciação. Essa escravidão clássica você encontra, por exemplo, encontrava muito fortemente na África no período da primeira leva de colonização europeia, né? em que negros escravizavam outros negros. Fazia-se isso numa situação de guerra. Quando você entrava em guerra contra outro povo e você o vencia, você escravizava, né, muitos daqueles homens ali da parte derrotada, da tribo derrotada. Então havia um tipo de escravidão semelhante à escravidão clássica presente no mundo greco-romano.
Agora, o tipo de escravidão implantado pelos europeus, né, e que alimentou ali o maquinário de trabalho aqui na América colonial, era uma escravidão centrada na escolha de determinados povos, né, e valendo-se de critérios físicos, ou seja, você escraviza o cara porque o cara é negro, certo? Agora, a lógica principal, quando os portugueses, pegando aqui a título de Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil, teria sido mais prático escravizar os índios. E muitos índios foram escravizados, muitos mesmo. Quando não mortos, foram escravizados. Agora havia alguns problemas na escravização dos índios, né? Que ia desde o fato de, por eles conhecerem a terra, fugas e rebeliões acabavam ficando, né, mais fáceis de acontecer. Havia também a questão do índio não ter proteção natural para certas doenças trazidas pelos europeus. E também havia a interferência da Igreja Católica, né, que por conta da crise, da perda de fiéis na Europa, por conta da Reforma Protestante de Lutero, no começo do século XVI, aí a Igreja Católica viu, né, naquele continente recém-encontrado, a possibilidade de expandir o seu rebanho, né, de manter uma certa hegemonia naquela área ali recém-encontrada. Então, a Igreja Católica, né, através dos trabalhos da Companhia de Jesus, ofereceu um obstáculo para a coroa portuguesa para a escravização direta dos indígenas aqui no Brasil. Agora, não que a escravidão não tenha acontecido, porque aconteceu, inclusive, contemporaneamente à escravidão dos negros, viu? É importante não enxergar a história como uma linha reta, na qual escraviza-se o índio, depois você escraviza o negro, e aí a escravidão indígena acabou. A coisa não é tão simples assim. A escravidão indígena continuou também durante um bom tempo. De uma certa maneira, se você for investigar bem, você ainda tem muitos pontos, né, em que pessoas ainda são escravizadas no Brasil e no mundo, ok? Mas, enfim, por que escolheram escravizar o negro? Bom, existem alguns fatores que a gente pode apontar, né? Para começar, a rivalidade religiosa. Parte dos africanos que mais tinham contato com os europeus eram muçulmanos, então já havia uma rivalidade religiosa com os católicos, aquela tretazinha que começou desde a época das cruzadas. Havia também a questão do não entendimento por parte dos europeus da diferenciação de cor. E a gente está falando aqui de séculos XV, século XVI, ou até mesmo antes, século XIV, em que o pensamento da Igreja Católica ainda era hegemônico, né? Ainda que você tivesse ali, sobretudo entre os séculos XV e XVI, né, aquela nova perspectiva humanista de mundo, mas o pensamento da Igreja Católica ainda era muito forte. Então se buscava entender a diferença de cor, né? Por que os africanos têm uma cor diferente e tal. Então isso tudo foi usado como fator legitimador para a escravidão. Olha que interessante. A cor negra, ela sempre foi, pelo menos sempre não, mas desde ali da Idade Média, ela foi sendo gradativamente associada à cor do mal. Esse é o imaginário que até hoje persiste aí na nossa prática comum, né? A coisa está preta. Denegrir a imagem de alguém e tornar, né, a imagem da pessoa negra. Se você imaginar, por exemplo, o inferno, dentro daquela lógica judaico-cristã, você vai imaginar um local escuro, assim como o céu. Você imagina um local branco, com azul claro. Enfim, Deus criou o dia e a noite, né, para separar as trevas da luz. Então, a cor negra ela foi associada dentro do imaginário judaico-cristão do medievo a ser associado como algo negativo, ou algo do mal, certo? Ao contrário do branco. Agora, a título de curiosidade, na África o branco é a cor da morte, né, porque é a cor dos ossos, o inverso aí da visão europeia. Então a Igreja Católica tentou dar uma explicação para a cor negra dos africanos, partindo ali de uma explicação teológica, né? Então buscou-se associar a cor negra a uma mancha, uma mácula que Deus teria aplicado sobre determinados indivíduos que teriam sido passados por heranças. Você tem que voltar lá na mancha, né, que Deus teria aplicado a Cã, né, que era o filho mais novo de Noé. Enfim, então buscou-se uma explicação teológica. E cientistas da época também afirmavam que negros eles não eram propriamente seres humanos, né? Eles eram talvez algum tipo de animal parecido com o ser humano, mas que não eram propriamente ser humano.
não estou falando de evolucionismo aqui, porque essa teoria só surgiria com Charles Darwin no século XIX, mas já havia essa tentativa de explicar a diferenciação física dos seres humanos. Okay? Então, para a igreja o cara não tinha alma, e para a ciência da época, né, não se tinha tanta certeza de que eram seres humanos, então não tinha tanto problema em escravizar um negro, né, dentro daquela visão do começo da era moderna. Né? Mas, enfim, então como é que funcionou esse processo de escravidão? Primeiramente, a forma como esses negros eram pegos. Né? Haviam duas possibilidades. A primeira era de uma invasão direta. Na qual você pegava seus navios e aprisionava negros e levava para vendê-los como escravos. Era uma possibilidade, certo? A outra possibilidade era de você usar da própria prática da escravidão clássica, né, de tribos entre tribos, para você negociar negros e levar esses negros para serem vendidos, né, como força de trabalho no continente recém-encontrado da América. Então as duas coisas foram feitas, era muito comum isso. Né? Navios espanhóis e portugueses iam, paravam em determinados pontos, negociavam com tribos e recebiam, né, negros capturados por aquela tribo e traziam para serem, né, vendidos aqui no continente americano. Era uma coisa que acontecia. Tá bom? Aconteciam essas duas possibilidades. E o trajeto que eles faziam era algo, enfim, terrível. Essa imagem aqui, por exemplo, são desenhos, né, mas que ilustram razoavelmente bem esse processo. Aqui você tem um negro, certo? Capturado aqui em algum ponto da África. Aqui você tem um indivíduo civilizado, cristão, branco, aprisionando, né, esse negro aqui, não se sabe pela imagem qual é a tribo, e ele seria transportado em navios como esse, que eram naus. Naus eram embarcações de transporte. A parte mais de baixo era usada para transportar mercadorias, né, as mais variadas possíveis. Pode ser rum, produzido na América Central, nas Antilhas, poderia ser açúcar, poderia ser tabaco, poderia ser uma série de coisas. E nessa parte aqui do meio você colocava os indivíduos, né, os negros, e eles ficavam amontoados. Aqui é uma imagem da planta, mais ou menos vista de cima, em que vocês podem ver, ó, que são pessoas deitadas umas ao lado das outras, um desconforto absurdo. Essa viagem aqui ela poderia levar de 2 a 3 meses, certo? Até se encontrar um local de venda para esses negros. Agora procure um banheiro aqui, pessoal. Vamos procurar um banheiro aqui nesse mar. Vocês estão vendo alguma coisa? Isso aqui não tem banheiro, não tem bebedouro, não tem mesinha, certo? Para comer. Não tem, cara. Não tem nada disso. Eles ficavam amontoados e as fezes e a urina era feita no próprio local. Não tinha qualquer possibilidade de higiene. Então era um ambiente infecto, sujo. As doenças se proliferavam e muitos morriam no trajeto, e o corpo ficava apodrecendo aí mesmo, porque ninguém ia abrir qualquer portinhola para jogar o corpo no mar, porque era perigoso. Geralmente a alimentação deles era feita, abriam-se alguns buracos aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do assoalho superior do navio, e a comida era muitas vezes jogada aqui, uma espécie de lavagem, na verdade, uma sopa muito suspeita, era jogada aqui, e aí aquilo ia caindo, e os negros embaixo, no cúmulo do desespero, iam tentando pegar aquilo dali, e pedaços caíam, se misturavam com fezes, com urina, e eles no auge do desespero tentavam pegar isso daqui para comer, sabe? Era comer ou morrer, pessoas mortas no meio do caminho. Era uma situação difícil mesmo de entender, difícil de imaginar, certo? Você que está em casa há 30 dias, pouco mais do que isso, não está suportando essa quarentena, né, no conforto da tua casa, com teu ventilador, teu ar-condicionado, tua internet, tua Netflix. Agora imagine, cara, de 2 a 3 meses aqui, cara, certo? Debaixo de fezes, urina, cadáveres, sem conforto, num calor fora do comum, enfim, certo? Dessa forma essas pessoas foram trazidas aqui para o continente americano, certo? Ao chegar aqui no Brasil, elas eram levadas para praças onde ficavam presas, você pode ver aqui, ou acorrentadas pelo pescoço, e aqui essas pessoas seriam vendidas, né? Viria um
cidadão civilizado, cristão, branco, capitalista, e ele iria, né, comprar esse negro, né? Então, enfim, o mais caro era o homem ali dos 14 até os 25 anos de idade, eles eram mais caros, né, porque estavam mais aptos para o trabalho, e eles eram levados para trabalhar sobretudo na cultura da cana, trabalhando mesmo pesadamente o dia inteiro. A expectativa de vida deles não passava de 3 e 5 anos. Então, se o cara chegasse com 20 antes dos 25, já não estaria mais entre nós, né? O que não era um problema para o proprietário, porque escravo nessa época, século XVI, era muito barato. Porque crianças, às vezes, não tinham nem preço, às vezes era um brinde, ou então custava metade do valor da mulher. Havia também um cuidado, a mulher custava metade do valor do homem. Havia também uma preocupação por quem comprava esses negros de separarem as famílias. Você não comprava 2 irmãos, nem pai e filho, nem marido e mulher. Você tinha que separar. Quanto mais separados, quanto mais de etnias diferentes esses negros fossem, menos o proprietário, o senhor de engenho, correria o risco de sofrer com rebeliões. Então essa era uma lógica cruel, né? Famílias eram separadas para nunca mais nem se verem e nem terem notícia uns dos outros, certo? A situação da mulher, geralmente a mulher era comprada para fazer serviços de casa, serviços domésticos, né? Uma péssima comparação o que seria uma empregada doméstica hoje, mas claro que uma situação absurdamente pior. E haviam também as negras mais bonitas, né? Que elas eram chamadas de mucamas. E essas negras, elas além de fazerem trabalhos de casa, elas também seriam, né, utilizadas para satisfazer interesses sexuais de seus senhores. Então, geralmente, esses negros eles eram amontoados em senzalas, que eram espécies de casas, né, assim, com apenas uma porta, sem janelas, né, na verdade era um cativeiro, na verdade. E essas mucamas não, elas ficavam próximas da casa do senhor de engenho, e por vezes havia uma portinha que ligava da ala das mucamas até o quarto do senhor, para que ele, quando quisesse, escolhesse uma e ela seria levada para o quarto dele e seria estuprada. E ela seria estuprada cotidianamente por ele, pelo filho do senhor de engenho, pelo irmão do senhor de engenho, pelos amigos do senhor de engenho, por quem ele quisesse, porque escravo é uma propriedade, escravo é uma mercadoria e não tem vontade, certo? Não tinha nem como reclamar, nem para quem reclamar. Então essa era a vida dos escravos, eram os homens trabalhando miseravelmente, as mulheres trabalhando também muito e sendo estupradas também quase que diariamente. Acontecia também das esposas dos senhores de engenho, vendo, né, as negras trazidas por ele, elas sacavam logo porque que o marido tinha comprado aquela negra, né, que tinham feições agradáveis, digamos assim. Então ela, enciumada, pedia que alguém de sua confiança da fazenda, um capitão do mato, um feitor, um funcionário qualquer, retalhasse no rosto ou o corpo dessa negra, né, para que o marido dela não se interessasse mais pela negra. Era comum mandar rasgar pedaços da orelha, furar um dos olhos, cortar com facas o rosto para deixar cicatrizes, arrancar bico dos seios para deformar realmente a mulher, raspar a cabeça. Eram coisas que aconteciam por vezes, né, por ciúme, as esposas aí dos senhores de engenho. Então era a situação miserável. Os negros que não se enquadravam, eles eram castigados, e as possibilidades de castigo eram muitas. Você que curte aí animais e se preocupa com o bem-estar do seu animal, saiba que boa parte dos instrumentos, né, utilizados para cães e gatos, na verdade, foram criados para seres humanos. Viu? Inclusive a coleira. A coleira era usada para manter, né, os homens, os canelas secas, como eles chamavam. Geralmente eles prendiam o negro pelo pescoço com uma corrente de uma coleira de ferro preso por uma corrente, e jogavam por cima de uma linha ou de uma virga acima da casa e esticavam para que o cara ficasse pendurado, quase que enforcado aqui na ponta dos pés. E às vezes ele passava 2 ou 3 dias nessa situação. Isso aqui é uma palmatória. Isso aqui já foi um instrumento pedagógico de escolas, viu? Até não faz muito tempo atrás, isso aqui já foi usado como instrumento pedagógico, né? 6 vezes 8, cara, errado.
usava isso aqui para castigar. E os negros apanhavam muito com isso daqui. Isso aqui são focinheiras, ó. Você que já viu um Rottweiler, um Pitbull com focinheira, aqui ó, foi criado na verdade para esses escravos aqui, escravos, né? Isso aqui a gente chama de vira-mundo. Eles prendiam os pés aqui nessa argola, isso que é de ferro, prendiam os pés nessa argola aqui e os braços nessa argola menor aqui no meio. O cara ficava numa posição extremamente desconfortável. Às vezes era colocado dentro de buracos no chão e eles tampavam o buraco para o cara se sentir enterrado vivo aí por um dia, 2 dias, dependendo do que ele tivesse feito. Mas o castigo mais brutal talvez fosse o tronco, né? O cara era amarrado, geralmente sem roupa alguma, e o feitor costumava obrigar o escravo, o melhor amigo dele, a açoitá-lo. Porque eles batiam com um tipo de chicote que era uma corda, e era muito comum na ponta da corda você colocar lâminas, ou pregos, ou anzóis, para que na hora que você chicoteasse o cara, aquilo fincasse na pele, e na hora que você puxava, aquilo rasgava, sabe? Vinha rasgando a pele junto, então era uma dor lancinante, assim, uma dor terrível. E depois de muito apanhar, esses aqui são os efeitos, isso aqui é uma foto no final do século XIX que mostra isso, né? Isso aqui era mais ou menos como ficavam as costas do indivíduo depois de apanhar. Depois eles pegavam o cara, amarravam e derramavam água, sal e vinagre nas costas do cara. Aquilo servia para cicatrizar também, mas servia muito para causar dor. Então as dores elas eram gigantescas e esses indivíduos eram, enfim, obrigados a passar por isso. Coisas realmente terríveis, e muitos morriam. Eles passavam a noite inteira gemendo na frente da senzala, e os senhores de engenho usavam isso como instrumento pedagógico, para ensinar os outros negros que quem tentasse se rebelar queria ter o mesmo destino aí do indivíduo do qual eles estavam ouvindo os gemidos, certo? Sobre manifestações culturais, né? Primeiro, vamos falar das danças, né? A gente encontra muito danças hoje que tem uma origem africana muito clara, né? Você vê isso no axé, você vê isso no samba, você vê isso até mesmo no jazz, no blues, né? Ali mais para a América do Norte, você vê ainda muitas heranças africanas, né? Nas músicas, nas danças e tudo mais, na alimentação, muita coisa que a gente come foram produzidas criadas, né, pelos africanos. Você vê isso na capoeira, né, tão conhecida, mas ao mesmo tempo até hoje tão vitimada por preconceito. A capoeira foi crime no Brasil até o começo do século XX, era crime praticar capoeira. E até hoje, quando você vê na maioria das escolas de classe média, alta, né, quando eles botam lá uma arte marcial na escola, você nunca tem capoeira. Geralmente você tem artes marciais orientais, né? Você tem um judô, um karatê, mas capoeira não, sendo que é uma arte marcial nossa. Você encontra nas escolas públicas, né? Galera mais pobre você encontra. Então, até hoje a capoeira remete muito a populações pobres, né? Muitas delas de origem africana, né? De origem, né? Descendência africana, digamos assim. Então, muitas são as manifestações, eu não vou poder falar de todas elas aqui, porque demandaria muito tempo. Sobre a religião está muito presente, a religião africana, nos nossos costumes. Certo? Eu não vou falar dos costumes também, porque vai levar muito tempo. Mas pegando aqui o caso da Umbanda, a Umbanda ela fez um sincretismo. Eles pegaram os orixás, né, as divindades que eram associadas a aspectos naturais, que se assemelha muito aos próprios indígenas. E aí, como eles eram proibidos de professar a fé deles, então eles passaram a associar suas divindades às divindades da Igreja Católica, que então era hegemônica no Brasil. Então, você vê aqui que Oxalá foi associado a Jesus, Ogum foi associado a São Jorge, Santa Clara foi associada a Oiá. Então você tem esse sincretismo muito forte, né? Nas igrejas católicas dos séculos XVI, XVII, XVIII, haviam geralmente as igrejas dos pretos, dos escravos poderiam ir, e as igrejas dos brancos, né? Para que não houvesse uma mistura. Havia uma preocupação com a distinção social muito forte naquele período, que até hoje, 2020, no momento em que eu estou dando essa aula, ainda existe muito preconceito com religiões africanas. Se a gente for inventar na sala de aula de discutir religiões africanas, a gente sabe que vai ter problema, mas me perdoem até o que eu vou falar, mas é preciso a gente sempre ter consciência de uma coisa.
Quem batia, quem aprisionava, quem torturava, quem estuprava, quem tirava a liberdade, quem destruía famílias eram brancos e cristãos. Certo? Quem fez, os responsáveis por todas essas mazelas aqui produzidas foram cristãos brancos. Então a gente não deve esquecer disso. É muito perigoso demonizar a religião dos outros, certo? Quando a gente não tem o cuidado de olhar para a gente mesmo e pensar, cara, quem fez isso foram cristãos, certo? Eu sou cristão, sou católico, assim, de origem familiar, tal, mas eu não posso perder essa consciência. A gente tem que ter consciência dos nossos erros, até para, né, futuramente sermos capazes aí de construirmos coisas melhores do que foram feitas aí no passado, tá bom? Então, só uma dica aí legal para a gente refletir, tá bom? E resistências, haviam muitas possibilidades, né? Haviam tentativas de matar os seus senhores, haviam tentativas de fugas, haviam muitas vezes suicídios, muitas vezes os negros eles tentavam juntar através de um trabalho, né, tentar juntar o que a gente chama de pecúlio para tentar comprar a sua liberdade. Isso aconteceu muito no final do século XVIII e no século XIX, a gente fala disso mais para frente. Mas de todas as formas de resistência, as que mais assombravam os senhores de engenho, falando aqui do século XVI e XVII, eram os quilombos. Os quilombos porque basicamente eram locais para onde negros fugidos, né, eles se escondiam nesses lugares, e com o passar do tempo eles foram se armando e montando táticas de guerrilha mesmo, de defesa. E aí era muito difícil para o senhor recuperar aquele escravo fugido. Então eles começaram a formar vilarejos, né, que futuramente gerariam verdadeiras cidades mesmo, de resistência, né, onde os negros, né, se escondiam e fugiam e se defendiam. O quilombo mais conhecido, claro, é o de Palmares. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre as lideranças ali de Ganga Zumba e de Zumbi. Aqui no Ceará nós temos, né, aqui em Calcaia, mais precisamente, nós temos alguns resquícios de quilombolas. Você tem na Serra do Joá, por exemplo, foi reconhecida agora por uma historiadora a presença, né, de um antigo sítio quilombola ali naquela área. Você tem outras regiões ali da área de Tucunduba, você tem algumas áreas, né, afastadas aí que nasceram como redutos quilombolas, viu? Vale a pena também conhecer isso daí, tá bom? Então, para encerrar, eu já estou com 27 minutos, olha meu Deus do céu, para encerrar, eu queria mostrar só dois quadros aqui, né, do Debré, que para mim são muito simbólicos, né? Primeiramente, você tem aqui um homem carregado por dois negros. Então você vê aqui para que esses negros serviam naquele período. Transporte, burros de carga, certo? Eu vou deixar uma reflexão aqui sobre essa imagem. Qual é o papel do negro na sociedade hoje, cara? Será que a presença de negros hoje em posições de mando, de chefia, não incomoda uma determinada elite branca que se acostumou historicamente a ser servida? Será que não incomoda? Será que o racismo brasileiro, que muitos diziam que era um racismo escondido, talvez fosse um racismo escondido porque a população negra não tinha ainda alçado a certos patamares, mas quando as pessoas veem negros em posições de chefia, será que isso não causa um certo desconforto, não, para um determinado grupo racista que a gente tem no Brasil, né, que está de repente acostumado a ser servido por essas pessoas e não admite a ideia de igualdade racial? Enfim, essa outra imagem aqui é do mesmo Debré, muito simbólica também. Você tem uma família branca comendo um ventilador humano aqui, ó, certo? Uma mulher aqui abanando e tangendo moscas aqui, duas pessoas prontas para servir, uma na cozinha, o outro de pé. Mas aqui embaixo, cara, a coisa mais forte, né? Olha, você que cria cachorro em casa, provavelmente você não dá osso de galinha para ele, porque você já deve ter ouvido falar que aquilo pode perfurar o intestino e matar seu animal. Mas na maioria das casas, você costuma entregar um osso para um cão. É o que essa mulher está fazendo aqui, ela está entregando um osso, certo? De galinha, talvez entregando um osso de galinha para essa criança comer. E elas estão roendo as coisas que caem da mesa. As coisas que caem da mesa, certo? Então isso aqui era o que era um escravo. Isso aqui era a posição do escravo. É para isso que o escravo servia naquele momento, tá bom? Olha que imagem simbólica, animaizinhos de estimação, tá
bom? Então, eu encerro com essa imagem aqui para a gente pensar, tá certo? Para você entender que os problemas que nós temos no Brasil hoje, eles não nasceram numa árvore. Nós somos apenas o resultado prático do país que nós historicamente criamos. E os problemas que nós temos hoje, problemas sociais, são problemas que não vão ser resolvidos de maneira simples, de maneira fascista, de maneira violenta. As coisas são muito mais complexas, agora vale muito a pena conhecer a nossa formação enquanto país para sermos capazes de oferecermos propostas realmente satisfatórias e humanas para tornar aí, talvez não para a gente, mas para os nossos descendentes aí um país melhor, tá bom? Então valeu, galera, um abraço aí para vocês, a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Valeu, abraço, tchau.